Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá, apresenta. Saudações, comunidade acadêmica do IF Maricá. Como vocês estão? Aqui é Fernando Vieira, professor de História, falando com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos e a pandemia. Desde o ano de 1896, atletas do mundo inteiro participam do maior evento multiesportivo do planeta, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Criados sob a liderança do nobre francês Pierre de Coubertin, como uma reedição das competições realizadas na Grécia Clássica, os Jogos são realizados a cada 4 anos. Na sua última edição, no Rio de Janeiro, em 2016, as Olimpíadas reuniram mais de 11 mil atletas de 206 delegações, que disputaram 39 modalidades. Embora a popularidade da Copa do Mundo de Futebol, também realizada a cada 4 anos, seja maior, é inegável que os Jogos Olímpicos são o evento esportivo que melhor representa o anseio pela paz e a união dos povos. Desde a sua primeira edição, as Olimpíadas foram suspensas por 3 vezes até o momento. E os motivos para isso foram parecidos. A Primeira Guerra Mundial, que cancelou as Olimpíadas de 1916, e a Segunda Guerra Mundial, que suspendeu os Jogos de 1940 e 1944. Ou seja, cancelar as Olimpíadas é algo que só uma guerra de escala mundial fizera, pelo menos até 2020. É cada vez mais comum ouvirmos de especialistas que a pandemia colocou o mundo em guerra. Ao contrário da imagem tradicional da guerra, os combatentes agora não são um exército armado e o inimigo não é outro país. Os soldados do fronte agora são médicos, enfermeiros e demais cientistas. E, na retaguarda, estão todos que cumprem as regras de isolamento social. E o inimigo é o vírus, que vitimou, em abril de 2020, mais de 170 mil pessoas em todo o mundo. É essa guerra contra o vírus que fez as Olimpíadas de 2020, programadas para serem realizadas em Tóquio, capital do Japão, serem adiadas para 2021. Nunca antes uma edição fora suspensa por razões que não um conflito armado. E olha que houve momentos na história do século XX em que o evento correu sério perigo, principalmente durante a Guerra Fria, que dividiu o mundo nos blocos antagônicos do capitalismo, liderado pelos Estados Unidos da América, e do socialismo, liderado pela União Soviética. Os Estados Unidos e seus principais aliados boicotaram a edição de 1980, realizada em Moscou, capital soviética, em reação à invasão do Afeganistão pela potência socialista. A retaliação veio logo na edição seguinte, que foi realizada na cidade americana de Los Angeles, em 1984. Nem a União Soviética, nem seus principais aliados enviaram delegações. Aliás, uma curiosidade: o Brasil participou normalmente dessas 2 edições dos Jogos. Isso para não falar de edições que foram marcadas por eventos trágicos ou simbólicos referentes à geopolítica internacional. Nos Jogos de 1972, realizados em Munique, na então Alemanha Ocidental, terroristas do grupo chamado Setembro Negro assassinaram 11 membros da delegação de Israel, em retaliação às ações israelenses contra a Organização para a Libertação da Palestina. Especula-se que nos anos seguintes, o serviço secreto israelense caçou e executou militantes palestinos vinculados ao atentado. Já durante o desfile das delegações na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália, os atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, países que estão tecnicamente em guerra desde a década de 1950, desfilaram sob uma bandeira única da Península Coreana. Apesar da imagem marcante, as Coreias seguem até hoje separadas e em estado de beligerância. Nós poderíamos nos estender citando outras edições das Olimpíadas, que foram alvo de outros boicotes,
conflitos ideológicos e tensões geopolíticas. Mas os jogos não foram cancelados ou suspensos nesses casos. Pelo contrário, como os organizadores reagiram após o massacre de Munique, abre aspas, os jogos devem continuar, fecha aspas. Tudo isso reforça a excepcionalidade do momento que vivemos. Não sabemos dizer se o isolamento social está perto do fim ou até quando as sociedades sentirão os impactos sociais, políticos e econômicos da quarentena. Nem mesmo sabemos se o pior da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, já passou ou quando vai passar. A violência da Covid-19 é forte o bastante para adiar as Olimpíadas. O lema dos Jogos Olímpicos da Era Moderna é mais alto, mais forte, mais rápido. O corpo humano levado à perfeição por meio do preparo físico, do treinamento de alto nível, da busca pela excelência na performance e pela vitória no resultado. Todo campeão olímpico é um pouco super-homem. Toda campeã olímpica é um pouco Mulher Maravilha. Essa é, na essência, a beleza das competições que encantam o mundo a cada 4 anos. Ver seres humanos superarem os maiores, mais fortes e mais rápidos seres humanos. Contudo, mesmo os melhores atletas são frágeis quando confrontados a um vírus que paralisa o esporte e o mundo. Na Grécia Antiga, dir-se-ia que é a vontade dos deuses. Na Era Moderna, espera-se que a ciência conquiste a mais importante medalha em disputa no ano de 2020. Um grande abraço, fiquemos na paz.